As pessoas, eles acreditam que o contentamento, a resposta, a solução para a sua vida, a maioria das pessoas acredita que é algo que é fora, que está para fora. Na verdade, o caminho para a tua vida começa dentro. E a resposta para a tua vida está dentro. Tem gente procurando solução para a sua vida pelo lado de fora. Nós precisamos e vamos encontrar a solução para a nossa vida a partir de dentro. Isso eu provo para você. Tem gente que tem todas as possibilidades. Tem tudo que uma pessoa pode ter. Mas não é completo, não é contente, não é feliz. Porque alguma coisa não está bem aqui dentro. Então, o projeto de Deus, quando Deus derramou o Espírito Santo, Deus derramou o Espírito Santo e colocou o Espírito Santo dentro de você. Por que Deus colocou o Espírito Santo dentro de você? Porque a obra de Deus começa de dentro para fora. Deus, Ele quer trabalhar o teu coração, quer trabalhar o teu interior. Deus quer trabalhar a tua alma, o teu ser, tá? Há uma força dentro de você que é capaz de mudar a tua vida e a tua história. Hoje a gente vai estar falando sobre isso também, sobre essa força interior, esse algo que nós temos e que nós às vezes nem percebemos, mas algo que nós temos que é capaz de mudar a nossa vida e a nossa realidade. Tá bom? Antes de trazer o recado de hoje, já dentro da palavra, eu quero dar 4 dicas para você, tá? 4 dicas. A primeira dica: saia da bolha. Saia da bolha. Aonde você está? Aonde que a sua vida está? Às vezes a gente fica dentro de uma bolha e a gente não sai para a vida, e a gente não vai para a vida. Eu vejo hoje adolescentes e jovens vivendo dentro de uma bolha de prazer, de satisfação, de fazer só o que gosta. Vive dentro daquela bolha. Nós precisamos sair dali para viver. Pessoas que vivem dentro da bolha da preguiça, do pessimismo, da raiva, do ódio, fica dentro daquela bolha, do desânimo. A pessoa anda dentro daquela bolha, do negativismo. Um dia Abraão não estava muito bem e Deus disse para Abraão, Abraão estava dentro da bolha, estava dentro da tenda, escondido dentro da tenda. E Deus disse para Abraão, vem para fora. Aí dentro não dá para conversar aí dentro. Não dá para conversar aí dentro. Sai para fora desse quarto. Sai para fora dessa tenda. E quando ele saiu, Deus falou, olha para cima. Veja as possibilidades. Então, Deus, Ele nos chama para sairmos da bolha. Às vezes a gente fica recebendo essas notícias e essas coisas, vai formando uma bolha. E a gente vai ficando preso nisso, amarrado nisso. Deus tem algo muito maior para você. Você precisa sair para a vida. Qual é a bolha que talvez você esteja dentro? Você não sai disso. Está o tempo todo envolvido com isso. Deus está te chamando. Sai e vai para a vida. Segunda dica que eu quero dar para você: abandone as tuas muletas, porque elas não são tuas. Ao longo da vida, nós vamos adquirindo algumas muletas. A vida vai meio que nos pressionando e a gente vai adquirindo alguns vícios, alguns costumes, alguns hábitos que vão prejudicar a nossa vida profundamente e que vão atrapalhar o nosso caminho. Abandone as muletas. Abandone as muletas, as desculpas. Abandone os vícios. Essas coisas que você vai colocando na sua vida para poder caminhar. Deus disse para você, olha, abandone as muletas. Corra para a vida. Deus, Ele nos chama para viver. Eu gosto, por exemplo, quando Jesus, Ele faz os milagres dele. É interessante como que Jesus trabalha. Por exemplo, quando Jesus chamou o cego Bartimeu, ele estava lá do outro lado e Deus disse, manda ele vir. Alguém poderia ter falado, pô, Jesus não podia curar ele lá, ele já vir vendo. Agora ele tem que ver no escuro até aqui. Mas Deus estava falando para ele, olha, você precisa abandonar a muleta. Ele tinha uma capa, que era a capa da miséria. Se ele tivesse aquela capa, as pessoas davam moeda para ele. A primeira coisa que ele fez é jogar aquela capa fora. Eu não preciso dessa muleta, mas eu não vou precisar disso. Agora eu mesmo vou dar conta da minha vida. Eu vou construir a minha vida.
Acho interessante, por exemplo, quando Jesus foi falar com aquele homem que fazia 38 anos que estava lá, jogado numa cama, esperando que alguém levasse ele para ser curado, quando as águas eram agitadas naquele lugar. E quando Jesus chega, Jesus se aproxima e Jesus diz: olha, se levante, porque você está curado. Se levante. Se abandonar essa muleta, essa cama que você está aí tanto tempo, você tem que se levantar, tem que vir para a vida. Quais são as muletas que talvez você esteja carregando? Deus está te chamando para viver uma vida. Viva a vida que Deus tem te chamado. Terceira dica: enriqueça o seu vocabulário. Qual é o vocabulário que nós temos? A gente às vezes vai pegando alguns costumes, alguns hábitos de vocabulário que são muito ruins para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Às vezes palavras muito negativas, uma forma de falar muito pessimista a respeito da vida, a respeito das coisas, a respeito da situação. Quem quer viver uma vida abundante não tem tempo para ficar perdendo com essas questões aí de crise ou disso ou daquilo. O camarada vai para a vida. Não dá tempo para ficar perdendo nesse converseiro, nessa coisa. Enriqueça o teu vocabulário. Traga palavras de bênção para a tua casa. Traz palavras de bênção para a tua vida, para o teu casamento, para a vida do teu filho. Traz palavras de bênção para dentro da tua casa. Se você tem o costume de falar palavrão, de falar palavras torpes, para com isso. Comece a trazer bênção para a sua vida. Comece a trazer palavras saudáveis para a sua vida. Você vai ver como que isso te ajuda. Comece a trazer palavras boas, positivas para dentro de você, a ponto das pessoas se deliciarem com a sua voz e com as suas palavras, porque das suas palavras elas sempre destilam como mel, adocicando o ambiente, o lugar onde você está. Que você seja um profeta do bem, que você seja um profeta de esperança, de paz, de vida. É para isso que Deus tem te chamado. E a quarta dica que eu quero dar para você, presta atenção: repetição é a mãe da habilidade. A tua vida não muda num sermão. A tua vida não muda depois que você lê um livro. A tua vida, ela não muda porque você entendeu uma verdade. A tua vida muda por prática. Praticar, habilidade. Quando alguém vê um Phelps lá, aquele camarada que nada lá, quando vê ele ganhando tantas medalhas quantas ele ganhou, aquilo ali é treino, gente. Aquilo ali é repetição. Aquilo ali é 6 horas por dia dentro da água. Repetição. Você quer mudar a sua vida? Treina. Quer mudar a sua vida? Vai fazendo a coisa certa. Vai repetindo. Vai fazendo o que tem que ser feito. O Oscar, que é chamado de mão santa, estava dizendo hoje cedo, ele não gosta que chame ele de mão santa, porque ele diz que a mão dele não é santa. A mão dele é igual a mão de todo mundo. A única diferença é que ele chegava 2 horas antes e ele ficava lá, treinando. E isso é o que fez diferença. É o maior cestinha de todos os tempos. O Bernardinho ganhou agora a medalha de ouro, novamente a seleção de vôlei do Brasil. E eu achei muito legal uma frase que ele deixou. A frase dele é o seguinte: só se torna campeão quem ama o treino. Você tem que amar mais o treino do que o pódio. Quem não ama o treino não chega muito longe. Você tem que amar estudar. Você tem que amar se empenhar. Você tem que amar a vida. Você tem que amar o seu tempo. Você tem que se aplicar na vida. É isso que vai fazer você chegar muito longe. A medalha de ouro é apenas um detalhe. A vitória é o percurso. Repetição é a mãe da habilidade. Quer ter habilidade para fazer alguma coisa? Quer fazer algo como ninguém? Quer ser extraordinário em algo que você faz? Faça com excelência e faça milhares de vezes, tantas quantas forem necessário, e não pare de fazer. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão, ele estava condenado, mas ele lá, ele pedia os seus livros, porque ele queria continuar lendo, estudando, aprendendo. E é assim que nasce um campeão. Repetição é a mãe de toda habilidade. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E prepara teu coração. Hebreus capítulo 10.
Nós vamos ler apenas um verso. O verso 36. Hebreus capítulo 10, o verso 36. É palavra de Deus para você, tá? É palavra de Deus para a sua vida. Hebreus capítulo 10, o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todos que têm essa versão, vamos ler mais uma vez, todos juntos. Leia bem forte onde você está, tá? Vamos lá? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém. Sabe, esse verso, ele nos diz estas coisas. Primeiro, todos nós temos a necessidade de perseverança. Todo mundo tem necessidade de perseverança. O texto bíblico diz que todos nós necessitamos de perseverança. E crescer na vida tem a ver com essa força interior de perseverar, de continuar, de permanecer firme. Todos nós temos a necessidade de perseverança. Segundo, para que, fazendo a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus é preciso de perseverança, nós alcancemos as promessas. Por que muita gente não alcança a promessa? Porque não persevera em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos perseverar. Pastor, o que é perseverança? Olha só, perseverança é a determinação que você coloca em sua vida para aguentar ou manter-se firme em face das dificuldades, das necessidades e dos desejos. O que é perseverança? É essa determinação, essa posição que você toma em sua vida de aguentar firme, de ficar firme, de manter-se firme diante das dificuldades. Está difícil, mas você se mantém firme porque você tem um propósito. De manter-se firme diante das necessidades. Eu tenho necessidades, mas eu vou me manter firme. Eu não vou tomar atalhos na minha vida. Eu vou manter firme porque eu quero alcançar o sobrenatural. Eu quero ir além. Perseverança tem a ver com aguentar firme diante dos desejos, que muitas vezes vão prejudicar o nosso objetivo. Todos nós temos desejos, todos nós temos vontades que não fazem parte do projeto de Deus, e que não fazem parte dos projetos que nós estabelecemos para a nossa vida. E a pessoa que vai além é aquela que persevera e que aguenta firme, e ela está com vontade de fazer alguma coisa, mas ela sabe que ela não deve fazer, e ela não faz. Ela persevera firme no propósito que ela estabeleceu para a sua vida. Essa é a pessoa que vai adiante. Perseverança também é a atitude pela qual todas as outras virtudes, elas dão fruto, elas frutificam. Por exemplo, a perseverança vai levar você a experimentar a fé extraordinária. A perseverança, ela vai fazer aparecer a virtude da obediência. A perseverança faz aparecer a virtude da coragem, a virtude da força, das habilidades. A perseverança faz aparecer as virtudes da firmeza, do domínio próprio, do querer o bem, do ir além, do abençoar a família. Quando você decide tomar essa força interior e dizer: eu vou perseverar, eu vou continuar, mesmo que eu esteja nadando contra a maré, mesmo que todos estejam contra mim, eu vou permanecer firme no propósito a que fui chamado. Eu vou permanecer firme no projeto que eu tenho para a minha vida, para a minha história. Não vão ser poucas as situações e as dificuldades que nós iremos passar. E agora, gente, olha aqui para mim, vou ser muito claro com você. Eu não sei qual é o tamanho dos projetos e dos sonhos que você tem para a tua vida.
Mas uma coisa eu sei: você não compra coisa boa a preço barato. Se você quer algo bom e de qualidade, esteja disposto a colocar a mão no bolso. Se você está disposto a construir uma vida que vale a pena, esteja disposto ao sacrifício. Porque o tamanho do teu sacrifício vai determinar o tamanho da tua vida. O tamanho do teu empenho, do teu esforço, do teu treino, o tamanho da tua perseverança vai determinar o tamanho da tua vitória. Você não vai lá comprar uma bolsa da maior qualidade e a bolsa mais top pagando merreca. Se você pagar merreca, pode desconfiar da bolsa. Porque o que é bom tem preço. E toda pessoa que vai além, ela pagou um preço. Você não vai encontrar uma pessoa que cresceu na vida, em qualquer área, família, profissional, intelectual, de missão. Você não vai encontrar uma pessoa que tem uma vida extraordinária, excelente, que não passou horas pagando um preço. Que não teve que deixar muitas coisas de lado, muitas vontades, muitos desejos, que não tenha passado muita necessidade, que não tenha tomado essa decisão de perseverar e de continuar firme no propósito. Se você quer uma vida que vale a pena, esteja disposto ao sacrifício, e todo sacrifício valerá a pena. Pastor, perseverar. Para que eu preciso perseverar? Diante do que eu preciso perseverar? Eu vou trazer para você 4 situações que nós precisamos perseverar diante delas. A primeira situação: nós precisamos de perseverança em meio às tentações. Quem aqui não é tentado? Quem aqui não tem suas tentações? Pastor, deu uma vontade de falar, deu uma vontade de fazer. Pastor, deu uma vontade de ir. Sei que eu não posso, sei que não vai valer a pena, mas deu uma vontade, pastor, uma vontade tão grande aqui dentro que eu não estou quase que dando conta. Todos nós passamos por tentação. A palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado. E o que me impressiona, Mateus capítulo 4, falando sobre a tentação: Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E lá, a palavra de Jesus para Satanás foi: eu não me prostrarei. Vai-te, Satanás, eu não vou me prostrar. O que Jesus estava dizendo era: olha, eu estou sendo tentado, mas eu não vou me prostrar. Eu vou continuar firme no propósito. Eu vou continuar firme no chamado. Em vez de querer viver apenas um momento, eu vou querer experimentar a minha missão. Jesus estava diante de uma escolha. E a tentação é como que cada esquina algo te chamando para tomar um atalho, para fazer a curva, para sair do teu plano, do teu projeto, daquilo que você estabeleceu como meta para a sua vida. Jesus diz: não, eu não vou me prostrar diante dos desejos e das tentações que eu tenho. Eu estou com vontade, eu tenho desejos, mas eu não vou me render a eles. Presta atenção, gente. Eu ouvi uma vez num livro dizendo o seguinte. Eu lembro que eu estava lendo um livro uma vez e eu vi uma frase que eu guardei no meu coração. Diz o seguinte: as pessoas que crescem muito na vida são pessoas que fazem aquilo que não gostam, mas que têm que fazer. Essa história de você: pastor, eu faço as coisas que eu gosto. Gente, se você quer crescer na vida, isso está fora de cogitação. Você precisa fazer a escolha do teu destino. E depois você não escolhe os caminhos. Existe o caminho que leva para lá. Se eu quiser ir para Curitiba,
eu não posso pegar o caminho que me leva a Foz do Iguaçu, porque se eu pegar o caminho que me leva a Foz do Iguaçu, eu vou chegar em Foz do Iguaçu. Se eu quiser chegar em Curitiba, eu chego em Curitiba pelas vias que me levam a Curitiba. Quais são as vias que te levam ao plano e ao projeto que Deus tem para a tua vida, e ao plano e ao projeto que você estabeleceu para você? Respeite as tuas vias. Respeite sempre o teu caminho. Não tome atalhos. Não tome atalhos. O que o inimigo estava fazendo com Jesus é: Jesus, olha, você está num processo aí de luta, toma um atalho. Eu mostro para você um caminho aqui, toma um atalho. Vamos resolver esse seu problema aí. Não tome atalhos. Não queira ser autossuficiente. Não, porque eu resolvo, porque eu decido. Deixe Deus ser Deus sobre a sua vida. Deixa Deus ser Deus sobre os seus sonhos. Eu gosto muito, por exemplo, da experiência de Moisés. Moisés lá em Hebreus 11, 25 e 26. Tem um texto tremendo falando sobre isso. Diz o seguinte, que Moisés, preferindo ser maltratado, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Em vez de ele ficar aproveitando a vida dele aqui, ele olhou para aquilo que ia além. Ele olhou para aquilo que era maior. Ele olhou para a sua recompensa. Diz o texto bíblico que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele considerou o caminho de Cristo uma maior riqueza. Estava de olho na sua recompensa. É o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, né? Ele diz: correndo com perseverança a carreira que me está proposta. Existe uma proposta de Deus. Existe uma carreira que está estabelecida. E Paulo diz: eu corro com perseverança a carreira que me está proposta. Nós vamos ter que fazer na nossa vida uma escolha. E presta atenção, porque isso é muito importante. É simples, mas é muito importante, porque isso tem a ver com toda a história da sua vida. Você vai ter que escolher se você vai querer viver prazer e dor, ou se você vai querer viver dor e prazer. Tem aquela pessoa que tem tudo, mas não constrói nada, e vai apenas usufruindo os seus dias e gastando a sua vida. Chega uma certa idade, está com 60, 70 anos, está tendo que trabalhar, está passando dificuldade financeira, não tem um plano de saúde, está com muita dificuldade. Viveu a sua juventude como se aquilo nunca fosse acabar. A nossa vida, ela tem um tempo, e nós precisamos olhar a nossa vida como um todo. É aquele jovem que se empenha, ele está com 17 anos e ele quer fazer um curso de medicina, ou de administração, ou de direito, e ele tem um sonho, e ele vai estudar, porque ele quer passar na universidade X. E ele vai, ele se empenha, e ele paga o preço, e ele é convidado para ir no McDonald's, ele é convidado para ir no shopping, ele é convidado para sair, e ele diz: não, eu vou ficar estudando. E ele paga um preço de dor hoje, mas quando ele está com 30 anos, com 28, 30 anos, ele já é médico, já está bem estabelecido, está com seu sonho realizado. Com 35, 40 anos ele está viajando, está conhecendo o mundo, está vivendo uma vida abençoada. Vocês jovens que tiveram uma oportunidade que talvez nós, com mais idade que não tivemos, de ter essa oportunidade de ser orientado a respeito disso, vai estudar. Jovem que não ganha 8, 9, 10, está errado. Nós precisamos estudar. Se você só estuda, jovem, você precisa estudar. Você precisa ler, você precisa se empenhar, você precisa aproveitar seu tempo. Parar de caçar Pokémon. E cuidar do seu tempo, cuidar da sua vida. Parar de ficar horas e horas na internet com bobagem. Você precisa valorizar o seu tempo, valorizar a sua vida. Você precisa correr atrás. Mesmo que doa um pouco hoje. Você vê os meninos fazendo bobagem, você estudando, e você diz: poxa, eu estou aqui pagando um preço, o pessoal está tudo aproveitando. Me conta essa história daqui uns 10 anos. Aonde que estão aqueles meninos e aonde que você está? Porque o valor para a sua vida é você que estabelece. E você coloca o valor que você quer para a sua vida. Nós é que estabelecemos o quanto vale a nossa vida e a nossa história. Persevere
diante da tentação. Eu estabeleci um propósito para a minha vida. Mas eu estou sendo tentado. Eu vou fazer, não vou fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, eu vou fazer com excelência, eu vou fazer bem feito e eu não vou parar de fazer. Mesmo que eu esteja sendo tentado, mesmo que eu esteja com desejo de fazer isso, fazer aquilo, não, eu vou me manter firme. Eu vou me manter firme porque eu tenho um propósito, eu tenho um sonho na minha vida e eu vou alcançar. Se você quer, você chega. Mas você precisa perseverar diante das tentações. E elas vêm, gente, e vêm sobre todos nós. Segundo, nós precisamos ter perseverança em meio à dor e ao sofrimento. Perseverança em meio à dor e ao sofrimento. Às vezes nós estamos ali, estabelecemos, vamos fazer isso. Irmão, mas na hora que começa a doer, a gente recua. Nós homens, principalmente, a gente tem muita dificuldade com a dor. A gente é muito fraco. Qualquer dorzinha a gente já se arrebenta. Nós precisamos perseverar, mesmo que doa, mesmo que hajam tempos de sofrimento e eles vão existir. Há uma época na igreja em que algumas comunidades que surgiram, algumas comunidades religiosas, colocavam uma placa ali na frente da igreja: pare de sofrer, entre aqui e pare de sofrer. Irmão, isso é mentira. Ninguém vai parar de sofrer. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por perdas, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por perseguição, vocês vão passar por lutas. Dias serão difíceis, vocês vão passar por tempestades, vocês vão passar por intempéries, vocês vão passar por dias, meses e anos que serão difíceis de atravessar. Vocês vão passar por traições, vocês vão passar por circunstâncias as mais adversas. Vai ter época que o vento vai ser tão forte que você não vai saber por que a sua casa não caiu. Porque é tão forte o vento que ele é mais forte do que a tua casa e está batendo contra a tua casa. Tem dia que as pedradas vêm, e elas vêm mesmo. E todos nós vamos passar por sofrimento. E não são poucas as pessoas que desistem do seu projeto de vida por causa das perdas, dos sofrimentos, por causa da dor que sofreram. Mas todas as pessoas que perseveraram e que alcançaram os seus projetos são pessoas que enfrentaram a dor, enfrentaram o sofrimento, se posicionaram diante dele dizendo: eu estabeleci uma ordem para a minha vida e eu vou ser fiel a essa ordem, senão eu me arrebento todo. Eu digo para você, se o projeto e o sonho que você tem para a tua vida não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com uma vida abençoada, largue, mude mesmo. Agora, se você sente paz no projeto de vida que você tem, nos sonhos que você tem, se você sente paz, e se você sabe que é de Deus isso, irmão, dê a sua vida por isso. Dê a sua vida por isso. Seja disposto a pagar o preço. É o marido que paga o preço pelo seu casamento. É a esposa que paga o preço pelo seu casamento. É o pai e a mãe que pagam o preço pelos seus filhos. Os filhos que pagam o preço pelos seus pais. São as pessoas que pagam o preço por sua comunidade, por seu país. Pessoas extraordinárias, maravilhosas, como Martin Luther King, que pagou o preço da sua vida. Ele sabia que havia um propósito maior para a vida dele do que os anos que ele viveu aqui na terra. E até hoje nós usufruímos da bênção que foi chamada aquele homem na terra. E até hoje os americanos são abençoados pela vida daquele homem e serão por toda a história dos Estados Unidos. Porque um homem se levantou perseverante. E no último culto que ele fez na igreja, o reverendo Martin Luther King, numa igreja batista, disse: olha, este é provavelmente o último culto, porque o cerco está se fechando e as pessoas têm se voltado contra mim. Mas eu quero dizer para você, nós nos encontramos na eternidade. Aqui nós estamos fazendo a nossa obra, cumprindo o nosso chamado, e vamos permanecer firmes. Continuem o projeto, porque a nossa voz não vai se calar. Eu quero dizer para você que está aqui, há para a tua vida um plano de Deus, um propósito de Deus, um sonho de Deus. E você precisa ficar firme nos propósitos que você tem na tua vida, mesmo passando por dor e por sofrimento. Tiago foi irmão de Jesus. Ele escreveu uma carta, e ele escreveu essa carta às 12 tribos, ao povo de Deus. As 12 tribos é o povo de Deus. Ele escreveu essa carta ao povo de Deus, e ele diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações.
vocês vão passar por provações. O povo estava sofrendo, eles estavam questionando, falando, poxa, a gente começou a servir a Deus, parece que piorou, parece que as dificuldades aumentaram. E Tiago está falando, fique alegre, porque você está cumprindo o propósito de Deus. Há algo maior de Deus nisso tudo na sua vida. As dificuldades e as lutas que nós enfrentamos, os sofrimentos que nós passamos, eles nos ajudam a nos tornarmos pessoas mais experientes, pessoas melhores, pessoas prontas para a batalha. Você não vai conhecer nenhum grande general, nenhum homem reconhecido como um grande guerreiro que não passou por lutas, que não passou pelo sofrimento, que não enfrentou as suas batalhas. Deus está dizendo para você hoje que veio aqui, você que talvez está até desistindo, ou talvez alguns aqui que até desistiram já, talvez até você já desistiu, você está aqui hoje, mas você já jogou a toalha. Deus está dizendo para você, não é hora de desistir, não desista por causa de tentação, não desista por causa que você errou, se levante, persevere, levanta a sua cabeça, começa de novo, da onde você parou. Não pare porque você cometeu uma falha, porque você cometeu um erro, ou porque a vida está difícil, ela pode ser até pior, mas não pare, não pare, não pare, como o reverendo Martin Luther King diz, né? Se não der para voar, corra, se não der para correr, ande, se não der para andar, rasteje, mas não pare, não pare, não pare, continue perseverante, continue acreditando na sua vida. Continue acreditando na sua família. Uma forma de reconstruir a tua família, de reconstruir a sua casa. Lembro de uma mulher que veio conversar comigo, que o marido abandonou ela, e ela com 3 filhos, ela conversando comigo, falando, pastor, o que vai ser agora? Eu falei, a tua vida pode ser muito melhor do que foi até aqui. Ela me olhou assim, eu falei, ninguém depende de outra pessoa para se estabelecer ou para ser feliz. Talvez o grande erro da sua vida foi achar que para você ser feliz, você precisava estar com ele ou com ela. Ninguém é feliz com ele ou com ela. Se você não é feliz com você mesmo, você não vai ser feliz com ninguém. Não existe 2 metades da laranja, existe 2 laranjas inteiras. Nós somos pessoas e fomos dotados por Deus de capacidade de reconstruir a nossa vida. Se a tua vida, irmão, ela desmoronou, há uma forma de reconstruir a tua vida. Se a tua família, a tua casa desmoronou, há uma forma de reconstruir a tua família, a tua casa. Se você está passando por dor e por sofrimento, não desista da tua vida porque você está sofrendo, porque os dias estão difíceis. Você pode até passar um dia ou outro que não está bem, mas não se entregue a isso. As dificuldades e as lutas que nós enfrentamos, elas nos forjam, elas nos tornam pessoas melhores. Eu lembro de um dia que eu vi uma árvore cortada e eu perguntei para um senhor por que tinha aqueles anéis. Se olhar a árvore tem aqueles anéis, e ele disse, isso aí é as adversidades e as intempéries que ela foi enfrentando ao longo da sua vida. Ela foi se firmando, conforme o tempo, da onde vem o vento, ela vai se firmando, e ela vai se posicionando ali. Persevere, persevere, e acredite na sua vida. Enfrentar com perseverança na palavra de Deus as dificuldades é a prova que forma o nosso caráter. Pastor Luiz, ele passou na prova de psicanálise essa semana, e ele passou por uma prova, assim como nós passamos por provas ao longo da nossa vida. A pessoa entra num curso, ela faz o vestibular, ela passa por uma prova, e depois que ela passa por aquela prova, ela entra para fazer o curso, ela entra aprovada. Você está passando por uma prova, irmão, é porque está na hora de mudar de fase, é porque está na hora de crescer, é porque está na hora de olhar além, de olhar para algo maior que Deus tem para a tua vida. Persevere diante das tentações, persevere diante da dor e do sofrimento. E terceiro, persevere diante, olha só, irmãos, persevere mesmo em meio ao silêncio de Deus. Gente, presta atenção nisso, presta atenção no que eu vou te falar agora. Persevere em meio ao silêncio de Deus. E eu quero abrir aqui o confessionário. Irmãos, já teve algum momento na sua vida que você orou e Deus sumiu? Desapareceu? Você não viu nada de Deus? Cadê Deus? Onde que Deus está? Onde que Deus está? Irmãos, tem momentos, épocas da vida da gente que a gente passa, que a gente procura Deus em todo lugar, a gente não encontra.
A gente está ali na sala de espera, a nossa causa é uma causa urgente. A gente chega, Deus, a minha causa é a causa urgente. Deus, eu estou aqui na sala de espera, o Senhor não me chama. Parece que não tem ninguém lá. Você não ouve Deus, Deus não fala com você. O que está acontecendo? Será que eu cometi algum erro? Será que eu estou em pecado? Por que Deus não fala comigo? Será que Ele desistiu de mim? Irmãos, o silêncio de Deus é uma realidade na vida dos santos, dos homens e mulheres de Deus. Eu gostei muito de uma frase, de um pedaço de um texto que eu achei de um diário de um homem de Deus, e ele escreveu o seguinte: olha que tremendo, vê se isso não tem a ver com você. Naquele momento, eu precisava de oração, assim como precisava de ar para respirar, ou de oxigênio para purificar o sangue. Havia um vazio atrás de mim, e na minha frente, um muro de escuridão. Eu precisava orar, eu precisava ouvir Deus, eu precisava falar com Deus, mas havia um silêncio atrás de mim, uma escuridão, um muro, e eu não conseguia ver nada. Eu fui vasculhar a Bíblia ontem à noite, fiquei até de madrugada e fui procurando alguns textos. E irmãos, é tão interessante como que a Bíblia relata esse silêncio de Deus. Por exemplo, lá no Salmo 13, diz assim, salmista, Davi: até quando? Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando o Senhor vai ocultar de mim o teu rosto? Até quando eu estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo, Senhor? Até quando? Jó 23, 8 e 9. Se eu vou para o Oriente, lá o Senhor não está. Se eu vou para o Ocidente, eu não encontro o Senhor. Quando o Senhor está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando o Senhor vai para o Sul, nem a sombra dele eu vejo. Ausência de Deus, silêncio de Deus. Salmo 22, 2. Meu Deus, eu clamo de dia, mas o Senhor não me responde. Eu clamo de noite e eu não recebo nenhum alívio. Salmo 42, 10. Os meus adversários zombam de mim e eles me perguntam o tempo todo: o teu Deus onde está? Aonde que está o teu Deus? Salmo 143, 6. Estendo as minhas mãos para ti, Senhor. Como uma terra árida, eu estou seco. Eu tenho sede de ti. Eu estou morrendo de sede da tua presença. Eu anseio por ti. Aonde que o Senhor está? Que a minha vida está um deserto. Não fosse pouco esses textos, o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz do Calvário, Ele bradou: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor me deixou aqui tão sozinho? Silêncio de Deus faz parte do nosso caminho. E algumas vezes Deus fica quietinho, e a gente precisa perseverar na oração. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás, e eu achei muito interessante, porque ele dizia o seguinte: ele falou que ele passou um ano seco, e ele buscava a Deus e não encontrava, e ele clamava a Deus, ele dizia: Deus, aonde que o Senhor está? E ele disse que a oração dele não surtia, ele não conseguia orar. E aí ele comprou um livro de oração e ele começou a fazer as orações de outras pessoas, porque ele disse: a minha oração, eu não conseguia fazer oração, eu não conseguia orar. Irmão, você pode responder ao silêncio de duas maneiras. A primeira é você entrar em depressão, com um sentimento de autocondenação, autocomiseração, se sentindo um coitado, e descrença. Eu devo ter cometido algum erro porque Deus não fala comigo. Ah, eu sou um coitado mesmo, Deus não se preocupa comigo, tem tanta gente mais importante do que eu, Ele se preocupa com outras pessoas. Ah, eu não acredito em Deus. Você pode
olhar o silêncio de Deus dessa maneira. Mas você pode olhar o silêncio de Deus de uma outra forma. A outra maneira de olhar o silêncio de Deus é alimentar a expectativa de que Deus está prestes a levar você a um conhecimento mais profundo dele mesmo. Deus está querendo levar você a um conhecimento mais profundo dele. Silêncios de Deus fazem parte da nossa caminhada. No Salmo 40, a gente lê aquele salmo que diz assim: esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Aquele texto, ele fala do silêncio de Deus. Ele diz: eu esperei, e eu esperei esperando, e eu esperei com paciência, e eu esperei bastante tempo, e eu tive que esperar esperando, até que o Senhor ouviu o meu clamor, quando eu clamei por socorro. Nós vamos ter perseverança diante do silêncio de Deus. Presta atenção o que o Martim Lutero, o reformador, disse: quando tentamos impor a Deus o tempo, lugar e maneira de agir, nós o estamos testando. Estamos ao mesmo tempo testando ver se Ele está realmente presente. Agir assim é impor limites a Deus e tentar obrigá-lo a fazer o que queremos. É simplesmente querer privar Deus de sua divindade. Ele é livre, Ele é Deus, não está sujeito às limitações de espécie alguma. É Ele que dita o lugar, o tempo e a maneira que vai agir na nossa vida. Portanto, irmão, confiar em Deus não significa, exceto numa religião ilusória, que Deus garantirá que tudo que você teme não irá acontecer. Confiar em Deus significa que mesmo que algo temível venha acontecer, com a ajuda de Deus, tudo resultará ser nada em que se deve temer. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: confiar em Deus não significa que não vai acontecer o que a gente teme. Significa que mesmo que aconteça o que a gente teme, nós não precisamos temer, porque o Senhor está cuidando da nossa vida. Olha a oração que eu quero colocar aqui para você. A oração é de Benedito de Núrcia, um bispo. A oração dele é a seguinte: ó misericordioso e santo Pai, dá-nos sabedoria para perceber-te, dá-nos inteligência para entender-te, dá-nos perseverança para buscar-te, dá-nos paciência para esperar por ti, dá-nos olhos para contemplar-te, dá-nos um coração para meditar em ti e uma vida para proclamar-te, por meio do poder do Espírito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É preciso perseverar quando Deus está em silêncio na sua vida. Às vezes Deus vai ficar em silêncio. E por último, é preciso perseverar para poder frutificar. Eu gosto muito do Rubem Alves. É o autor, um dos autores que eu mais gosto. E o Rubem Alves, ele tem num livro dele uma preocupação muito grande. Ele diz: olha, eu temo porque as próximas gerações, elas não irão mais comer jabuticaba. Porque um pé de jabuticaba, ele demora muito tempo para produzir os seus frutos. E a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que não está disposta a esperar. Se você quer ter frutos na tua vida, se você quer ter frutos no teu casamento, se você quer ver frutos na vida dos teus filhos, se você quer ver frutos na tua vida profissional, se você quer colher os frutos, você precisa perseverar. É como aquele agricultor que sai para lançar a sua semente. Vai vir a chuva, vai vir o sol, vai vir a tempestade, vai vir as intempéries, as dificuldades, mas ele semeia, acreditando que no tempo ele vai colher. Para colher os frutos é preciso perseverar. Irmãos, quantos projetos que talvez alguns aqui tenham começado e que você desistiu e você diz: olha, aquilo ali foi algo que não deu certo. Daria certo se você tivesse perseverado. Daria certo se você não tivesse cedido às tentações. Daria certo se você não tivesse parado quando passou pelo sofrimento e pela dor. Teria dado certo, sim. Poderia ter dado certo, poderia ter frutificado na sua vida. Mas é necessário, se você quer colher os frutos, é necessário perseverar. Porque uma verdade é
Deus, Ele te criou para você frutificar. Olha o que diz em João 15,16. Eu vos designei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Se tem uma coisa que Deus te criou, é para você frutificar. Para você frutificar. Ninguém aqui é estéril. Deus disse que Deus, Ele te criou para você frutificar. Frutificar profissionalmente, frutificar na sua família, frutificar na tua missão, no teu chamado como um cristão, como um servo de Deus, para você produzir frutos. Deus, Ele te chamou para você produzir, para você ser frutífero. Lucas 8,15 fala da experiência do semeador e diz que aquela parte que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. O que significa frutificar? Significa que você recebeu uma palavra e você trouxe aquela palavra para a tua vida, e agora você vive aquela palavra, e você tem a expectativa de que você vai colher, e você persevera, vive uma vida correta, vive uma vida íntegra, vive uma vida direita, vive uma vida na palavra de Deus, vive a palavra de Deus e persevera, mesmo que as situações e as circunstâncias lhe pareçam as mais contrárias. E você sabe que há um tempo para plantar e há também um tempo para colher aquilo que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para plantar e há um tempo para colher, e nós não sabemos qual é o tempo. Você estabelece algo no teu coração, mas volta e meia a vida dá voltas, e você vai colher muito mais tarde do que você imaginava, ou colhe muito antes do que você imaginava. Nós não sabemos quando os frutos virão. O que nós não podemos é deixar de acreditar que, se perseverarmos, nós vamos colher. Eu fui numa formatura no ano passado, e eu fui falar numa formatura, e eu estava conversando com uma jovem na igreja católica lá em Londrina, e estava eu, um padre, e a gente estava conversando, e uma moça, ela veio e ela disse pra gente que aquele momento era um momento muito especial para ela, e ela tinha passado por um processo de perda muito grande na vida dela. Ela era casada, nova, passou por um sofrimento muito grande, e ela disse assim: pastor, eu hoje estou aqui fazendo a minha formatura, mas eu pensei em desistir muitas vezes. Muitas vezes eu tomei a decisão de desistir, e Deus colocou anjos que chegavam para mim e falavam: não desista, não vai resolver nada você desistir. Ela disse: hoje eu estou colhendo, mas eu perseverei. Persevere, irmão, não desista. Levanta a tua cabeça, reconstrua a sua vida, refaça a tua história. Está com um problema profissional? Levanta a tua cabeça, refaz a tua história. Está com um problema de relacionamento em casa? Reconstrua a tua história, viva uma vida que vale a pena. Não vá deixando a tua vida ir se bagunçando, não vá vivendo se adaptando às mazelas. Não vá fazendo que nem a água, que ela sai de uma fonte, ela vai procurando os lugares mais baixos e ela vai se adaptando. É mais fácil descer a montanha do que subir. Mas a tua vida é só essa. A tua vida é só uma. Seja você uma inspiração para toda a tua comunidade, para toda a tua família. Seja você uma pessoa que luta pela tua vida, que luta por uma causa, que luta por um projeto. Estou terminando. Eu vi uma canção do Logos. Logos é um grupo de louvor muito antigo. Aqueles que são das antigas sabem. Já olhei para o pastor Luiz. Aqueles que são mais antigos sabem, não é do meu tempo. E essa música, ela tem uma poesia, gente, é uma poesia tão bonita. É tão bonita essa poesia. Presta atenção. Olha o que diz. Presta atenção, todos aqui. Talvez muito difícil esteja, meu irmão. Nesse teu trabalho é duro o chão, e semear parece em vão. Parece em vão. Mas quem observa o vento não plantará. Quem olha para as nuvens nunca colherá. E semear parece em vão. E vem ao coração a voz: deixa para lá. Mas não te esqueças que o vento soprou
sopra e soprará. Para onde Deus quiser que vá. É Ele e não eu que opera o germinar, que faz crescer a planta e o fruto dar. Olha que poesia linda. Aqui é a tua vida. Aqui é a tua vida. Não deixe de plantar por causa dos ventos. Não deixe de plantar por causa das nuvens carregadas. Aquele que vai andando e chorando enquanto lança as suas sementes, voltará com alegria trazendo os seus feixes. É isso que a palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Aquele que persevera, aquele que acredita que vai comer o fruto daquilo que ele está plantando. Por isso, irmão, eu quero concluir dizendo algumas coisas para você. O último texto bíblico ele diz o seguinte: se o grão de trigo morrer, ele dá muito fruto. Se você, presta atenção, olha aqui para mim. Se você quer uma vida que vale a pena, irmão, não use igreja como muleta. Ah, eu preciso resolver um problema, vou para a igreja. Igreja não tem esse objetivo, nunca serviu para isso. Não use a palavra de Deus como muleta. Ah, meu Deus, eu estou com um problema. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Resolveu o problema. Mudou nada, está tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Agora deixa de fato Ele ser o teu pastor, Ele ser o teu Senhor. Deixa mesmo. Deixa mesmo. Não é um texto mágico, é uma maneira de viver. Irmãos, a tua vida pode mudar, mas ela não muda em toque. Quem oferece coisa de graça é o capeta, é o Satanás, é o diabo. Ele chegou para Jesus e disse: se você me adorar, eu te dou todos os reis do mundo. Nós não queremos isso. Jesus diz: não, eu vou plantar, eu vou perseverar, eu vou subir na cruz. Caminho fácil é para os fracos. Eu vou fazer o caminho difícil. E é tão extraordinário porque o caminho difícil de Jesus nos garantiu o futuro. Porque nós só estamos aqui por causa do caminho difícil que Jesus escolheu. Pai e mãe que está aqui, os teus filhos terão um futuro melhor pelo caminho difícil que você vai escolher. Filhos que estão aqui, você vai viver um país melhor, um mundo melhor pelo caminho difícil que você vai escolher. O caminho verdadeiro, fazer a tua vida valer a pena, ser uma inspiração. É preciso sacrifício. Se o grão não morrer, e aí eu quero que você lembre da bolha. Porque você pega uma semente da laranja que eu lembrei semana passada. Você pega a semente e dentro da semente ela está envolta por uma casca. E tem algumas sementes, esses dias eu estava vendo uma semente que é tão dura aquela casca que parece que ela nunca vai se arrebentar. E o potencial fica dentro da casca. É preciso sair da bolha. É preciso sair dessa casca. Qual é a casca que está impedindo a tua vida de explodir? Impedindo a tua vida de caminhar. Você não veio aqui hoje para receber uma oração e a sua vida ser mudada. Você veio aqui hoje para encontrar um caminho que pode mudar a tua vida. Ande por ele. Ande por ele. E você vai colher os frutos dessa vida abençoada que Deus tem para você. Não faça o caminho de muitos que procuram os seus deuses para coçar a barriguinha dos deuses, para dar dinheiro para os deuses, para fazer oferendas para os deuses, para fazer campanha para os deuses, e para que os deuses, que estejam contentes com os presentinhos que receberam, eles vão lá e fazem o que a pessoa quer. É como naquelas religiões que você vai, faz uma oferenda, coloca lá na esquina, para que a entidade, ou Deus, ou coisa, faça alguma coisa por você. Nós não cremos num Deus dessa maneira. Nós acreditamos num Deus que é o nosso pastor, é um Deus de relacionamento, é um Deus de caminhada, é um Deus que caminha com a gente. Ele vai à frente, nós vamos olhando para Ele, Ele vai nos apontando o caminho, as coisas vão acontecendo na nossa mão.
E a gente para de receber milagre para se tornar um milagre, uma inspiração e uma vida próspera a todas as pessoas. Deus, Ele tem uma vida extraordinária para todo mundo que está aqui, para mim e para você. A escolha é minha e sua, mas a gente precisa perseverar. Eu concluo com aquilo que Aristóteles dizia: nós somos aquilo que repetidamente fazemos, nada mais e nada menos. Portanto, excelência deve ser um hábito e não um fato na sua vida. Excelência deve ser uma postura, uma maneira de você viver, e não algo que você fez repentinamente em alguma circunstância da sua vida. Não dá para sair financeiramente, se tornar uma pessoa extraordinária com a família arrebentada. Perder teu ministério, não ter tempo para Deus. Eu disse hoje de manhã, quero repetir, gente, você tem que ter tempo para Deus. Você tem que ter tempo com Deus, você tem que se envolver com as coisas de Deus. Um dia na igreja só é muito pouco na semana. Você precisa se envolver numa célula, você precisa participar de uma célula, você precisa se envolver com um ministério, com um projeto. Pessoas inteligentes, tem muita gente inteligente aqui dentro, muita gente que pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, presta atenção no que eu vou dizer, que isso é muito sério. É muito sério, isso aí Deus trouxe numa pregação há um mês atrás mais ou menos, e isso está no meu coração todo dia, isso vem na minha mente de novo. Eu vou dizer uma coisa para você, gente, olha, presta atenção. Você tem os teus sonhos. Você tem os teus sonhos. Deus tem sonhos. Deus tem sonhos. E todo mundo que conhece a palavra de Deus sabe que Deus tem sonhos. E o sonho de Deus é colocar ordem no caos, é abençoar as pessoas, é tornar esse monte de gente que tem nessa cidade filho dele, por meio de Jesus Cristo. Deus tem um sonho de ganhar essa cidade, de que o nome dele seja proclamado e essa cidade tenha o caráter de Cristo. Deus tem um sonho. Esse é o sonho de Deus. O Luiz tem sonhos. Ele tem sonhos. Ele tem sonhos no coração dele. Ele tem coisas que ele tem pedido a Deus. Ele tem sonhos. Irmãos, quando você decide realizar os sonhos de Deus, você diz: Deus, eu estou no teu projeto. Eu estou no teu projeto. Sabe o que você vai descobrir lá na frente? Que os sonhos de Deus, eles têm uma sincronia muito maior com os teus sonhos do que você pode imaginar. Quer que eu te dê um exemplo? Qual que era o sonho de Abraão? Ter um filho. O que Deus precisava? De uma nação para nascer o seu filho. E quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, eu tenho um sonho grande para abençoar muita gente. Abraão diz: Deus, eu também tenho sonhos. E Deus diz: Abraão, eu vou realizar teus sonhos. Mal sabia Abraão que os sonhos de Abraão e os sonhos de Deus, eles se encontravam em algum lugar, assim como os teus sonhos e os sonhos de Deus se encontram em algum lugar. As pessoas que eu conheço que têm uma vida virtuosa são pessoas que disseram para Deus: Deus, eu vou realizar os teus sonhos. E realizando os sonhos de Deus, me encontrei com a realização dos meus sonhos. Que Deus te abençoe muito. Persevere em nome de Jesus.